Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG11 da Risa Asset. Estamos aqui no relatório do mês de novembro que saiu hoje, quentíssimo, vou tentar lançar esse vídeo ainda hoje, quinta-feira. Se trata do relatório do mês de novembro que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de dezembro. Antes de mais nada, gostaria de passar para vocês alguns números antes da leitura do relatório. Atualmente, comparado aos seus pares e desprezando aqueles fundos que estão com problemas, o RZAG atualmente é o oitavo maior distribuidor de dividendos entre os Fiagros, ou seja, ele não está numa posição muito boa, ele está com distribuição anual de 16,19%, praticamente a mesma do AAZQ, que eu tenho um vídeo aqui no canal lançado também recente, só que o AAZQ só tem 11 meses na bolsa de distribuição de dividendos, ou seja, com um mês a menos ele está praticamente com o mesmo dividend yield. Em termos de P sobre VP, ou seja, em termos de quem está mais caro na bolsa, até porque tem vários fundos que estão baratos atualmente porque estão com problemas, ele está na 10ª posição de mais caro. Ou seja, ele não é um dos mais caros. Até porque ele está com 0,94 de P sobre VP, está com 6% de desconto, indicando que pode ser um bom momento de entrar no fundo. Mas, em comparação a outros bons Fiagros, por exemplo, como o XPCA e o FGAA, ele é um dos mais caros, em termos nominais que eu digo. Até porque ele foi um dos poucos que não chegou a ficar abaixo de R$ 9,00 esse mês. Esses outros Fiagros ficaram. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual a minha opinião, por que é que a maioria dos Fiagros está caindo, fora aqueles que estão com problema, né? Tem vários Fiagros com problemas, né? O Vigia, o IAGA e o GCRA são os que estão com problemas mais sérios, digamos assim, e por isso estão bem descontados. Enquanto isso, o RZAG não está abaixo de 9, não ficou abaixo de 9 e está com o preço abaixo do mês de novembro. Diga-se de passagem, a gente vai falar desse detalhe, como é que tá em relação ao mês de novembro também, que a gente vai ver aqui no relatório dele. Já em termos de patrimônio líquido, para quem não sabe, ele é o quarto maior Fiagro da nossa bolsa. Ele só perde para os dois maiores, que são do Itaú, né, o KNCA e o Rura, e o Vigia. Atualmente, o valor de mercado dele é R$ 9,11. Memoriza esse número, R$ 9,11. Mas o valor patrimonial dele é R$ 9,75. Por isso que ele está com aquele P sobre VP de 0,94, com 6% de desconto. Lembrando que aqui a gente não faz indicação nem de venda nem de compra de nenhum Fiagro, inclusive RZAG ou RZAG, como você preferir chamar. A gente está passando informação para você, números para vocês. Vocês vão decidir se com essas informações é o suficiente para você entrar no fundo ou aumentar a sua posição, se você já estiver posicionado no fundo. O último dividendo distribuído por ele foi 11,5 centavos e o dividend yield referente a esse último dividendo foi de 1,23%, que é um dividend na média atual dos Fiagros. Aqui a gente vê que ele tem 34 ativos, mas a gente vai ver a lista de ativos deles, e nesse mês eles fizeram uma modificação, eles juntaram em uma linha só vários CRAs, os valores, né, dos CRAs numa linha só. Isso é até interessante porque fica mais claro, mais fácil de a gente ver a exposição de um fundo a um determinado devedor. Vai ficar mais claro ainda. Eu já mostrei isso em outros vídeos de meses anteriores, mas agora, do jeito que eles fizeram, fica mais fácil ainda a gente ver isso. O valor de dividendo distribuído eles colocam 12 centavos, mas eles estão arredondando, foi 11,5 centavos. Desde o mês de agosto, quando começou a redução da Selic, ele começou a distribuir dividendos menores. A gente vê que ele é um fundo 100% indexado ao CDI, ou seja, ele sente muito essa queda dos percentuais da taxa Selic, que atualmente está em 11,75%. Em agosto, estava 13,75% quando sofreu a primeira queda de meio ponto percentual e foi caindo praticamente meio ponto percentual quase todos os meses. E de agosto para setembro, por exemplo, ele caiu a distribuição de dividendos de 13,5 centavos para 12,5 centavos. No mês seguinte, caiu para 12 centavos. E em novembro, caiu para 11,5 centavos. Você está vendo que está decrescendo, está caindo a taxa Selic, está caindo a distribuição de dividendos, o que é natural num fundo 100% atrelado ao CDI. A gente vê que ele está com a alocação do patrimônio líquido aqui de 106,46%, mas eu acho que esse valor aqui está errado. A gente vai mostrar o porquê de eu achar que isso aqui está errado lá na tabela dele de ativos do fundo, que a gente vai ver mais à frente. Aqui estaria com uma alavancagem de 6,46%, mas na tabela mostra outra alavancagem. O valor final da cota de mercado no final do mês de novembro era 9,32. Vocês viram falar que atualmente está 9,11. Ou seja, em relação ao final do mês de novembro, ele já perdeu 21 centavos no valor da cota. Ou seja, já caiu mais do que está aqui. Mas como eu falei, ele foi um dos poucos fiados
fiagros bons, que não estão com problema, pelo menos que a gente saiba, que eles tenham avisado, que tenha soltado um fato relevante, que tenha mostrado no relatório. Ele é um dos poucos fiagros sem nenhum problema exposto, digamos assim, que não caiu abaixo de 9, porque a gente tem fiagros sem problemas, como o FGA, por exemplo, que caiu abaixo de R$9. O XPCA, alguns meses atrás, citou um problema da usina Sté, que é um pequeno mesmo percentual do PL dele, e mesmo assim, só agora também ele caiu abaixo de R$9. Esse aqui é um dos poucos que não conseguiu cair abaixo de R$9, o pessoal tá confiando mais nele, mas mesmo assim ele anda perdendo valor na cota. E a gente vai ver que isso aqui, ele perdeu muito valor na cota na realidade, porque no começo de novembro ele tava bem melhor. Isso aqui já é final de novembro, e a gente vê que agora, no final já de dezembro praticamente, ele já perdeu mais valor ainda. E só para complementar, ele tem 83 mil investidores, ele já completou 2 anos na bolsa, é um dos fiagros mais antigos na bolsa. 83 mil é um número respeitável de investidores, é um dos que tem maior número de investidores, e a liquidez dele é quase de 3 milhões de liquidez diária, ou seja, uma liquidez diária muito boa também. Ou seja, esses números aqui são muito bons dele. Complementando aquela informação que eu trouxe para vocês sobre os resultados, a gente vai ver a DRE do fundo aqui. Olha aqui, no mês de novembro, a cota variou de R$ 9,70 para R$ 9,32. Teve uma variação negativa de 5%, ou seja, quem estava posicionado no fundo perdeu 5% de valor nas cotas. Caiu de 9,70 para 9,32 e agora, como eu falei, está 9,11. Tem uma tendência de chegar próximo de 9 se continuar nessa queda, né? Pode ser também que estabilize e comece até a subir. Vamos ver, esperar para ver o que vai acontecer. Nos últimos 3 meses, a gente vê que o fundo perdeu o rendimento. Aqui é muito resumida essa DRE dele, eu não gosto, mas é o que tem para hoje, né? E a gente vê que, ó, foi caindo a receita. Quase 9 milhões e 300 mil em setembro, caiu para praticamente 9 milhões em outubro e para 8 milhões e 200. Perdeu praticamente 800 mil de outubro para novembro. Já as despesas praticamente se mantiveram as mesmas, estável, 800 mil mais, né? Se a receita cai e as despesas se mantêm, o que acontece? A gente tem uma perda nos lucros. A gente vê que com essa queda, de outubro para novembro, o fundo teve que aportar dinheiro aqui, ó. Foi praticamente 900 mil perdido de lucro. A gente vê que ele tinha recebido de lucro cerca de 12 centavos por cota. Distribuiu praticamente tudo, 99% em outubro. Já que em novembro, ele teve que complementar a renda para pagar esses 11 centavos e meio, ele teve que colocar aí cerca de 7 décimos de centavos, 0,7 centavos. Ou seja, ele fez uma distribuição de 106% do valor recebido. E a gente aqui não gosta disso, não mostra quanto é que o fundo tem reserva, mas claro que ele tem reserva, porque se ele não tivesse reserva, ele não tinha aportado 106% e nem 101% aqui, né? Aqui ele fez uma reserva mínima, né, de 1 décimo de centavo, 0,1 centavo, desprezível praticamente. Ele é um fundo que gosta realmente de distribuir tudo que ele recebe. Ele não fica nem com aquele 5% de lei. Normalmente ele faz isso mesmo. Sempre foi assim. Então aqui a gente vê as perspectivas do fundo, que na realidade são aqueles comentários do gestor, e a gente não vê ele falar nada de problema com o fundo. Nem falar se tem alguém adimplente ou inadimplente. Ele não fala nada sobre essa questão de adimplência. Normalmente ele falava lá no começo do relatório. Eu não sei se isso é um sinal de alerta pra gente. Mas aqui ele não fala nada sobre isso. Ele fala só sobre essa questão aqui. No mês de novembro, o fundo adquiriu alguns CRAs no valor de 10 milhões. 4 grupos, 4 devedores. O grupo Orita, o grupo Richard, Uber e o Irmãos Gato, que ele já tinha na carteira, diga-se passagem. Para quem não conhece, ele dá uma mini resumida nesses 4 devedores. Quem quiser dar uma pausa para ler. Aí ele fala também que isso aqui foram 2 séries de CRAs. Aí ele fala das garantias dos CRAs e ainda de destacar que a equipe de gestão mantém um relacionamento de longa data com todos os grupos. Ou seja, ele conhece esses devedores aí faz tempo, digamos assim. Ou seja, nessas perspectivas, nesses comentários, ele fala apenas em novos investimentos do fundo, nada mais do que isso. E aqui vimos para a tabela de devedores do fundo. E como eu falei para vocês, antes, por exemplo, a KPSA Agropecuária eram vários separados. Agora só tem 2 separados. Eu achei estranho porque ele não juntou logo tudo, né? E ele, tipo, resumiu nesse aqui e nesse. Você vê que ele investe na KPS. Olha aqui, 133 milhões e 200 mil. O fundo tem um patrimônio líquido de 663 milhões. Você vê que o investimento nela é muito grande. Só em comparação, né? Você vê aqui, ó, 20,5% e ainda tem mais esse 1,5%. Ou seja, que é mais 10 milhões. No total é 143 milhões em KPS. 23% do patrimônio líquido do fundo. É um devedor muito pesado para o fundo. É uma concentração muito grande do fundo aqui em KPS. E outra que eu sempre destaco, nos últimos relatórios, eu teve um relatório que eu detalhei essa questão dos devedores. A Tafona é o outro devedor que é muito grande.
7,3%. Ou seja, se der problema em qualquer um desses dois, a gente vai ter um problema sério no fundo. Porque se lá no Vigia, com um devedor devendo cerca de 12% do patrimônio líquido do fundo, tá a maior bagunça por causa de um devedor que parou de pagar, imagine aqui que é um devedor de 23% e outro de 17%. É muito sério. Se der um problema, espero que não dê, mas se der, a coisa vai ser feia. Aqui ainda tem esse terceiro aqui, o GAPS, que é 10%. Também não é pouco não. O ideal, pessoal, é que seja no máximo uns 5%. E aqui você vê que ele tem vários acima de 5%. Aí tem, ó, mais esse de 9,3%, a Celine. Grupos MG mais 9,2%. Tem a Unigel 7,7%. Tem a Irmãos Gato 6,2%. E Irmãos Gato ainda tem mais esse pouquinho aqui. Ou seja, só a partir daqui, mais ou menos, que ficam números interessantes de dívida. Valores razoáveis, que não são preocupantes, digamos assim. Mas esses outros são preocupantes. Principalmente esse trio aqui, mas principalmente esses dois. Esses dois são sérios aqui, né? Tomara que não dê problema, mas se der, é complicado. Aqui a gente vê as taxas. Nenhuma taxa assim é exorbitante, apesar do fundo ter uma pegada mesmo mais high yield, mas não tem nenhuma taxa muito exorbitante. A gente vê aqui a maior, essa CDI mais 6%, mas é só 0,5% do patrimônio líquido. A KPS, por exemplo, é CDI mais 5,5%. Não é baixa, mas também não é muito alta. E com a queda do CDI, facilita eles pagarem esse valor aí, né? Atualmente isso aí seria cerca de 17% aproximadamente. E ele ainda tem um valor em caixa. Aqui a gente vê aqui, ó, que ele mostra operações 19, mas aqui tá mais para a quantidade de devedores, apesar de ter alguns devedores repetidos, como a gente já mostrou, né? Mas ele não tem só 19 ativos, ele tem 34 ativos, como a gente viu naquela primeira página. Agora a questão é que eu falei para vocês, era da alavancagem. Lá mostrava 105%, né, se eu não me engano. E a gente vê que aqui é 110,8%, ou seja, o fundo tá com 11% de alavancagem. Tanto que ele tá com, na soma de todos os devedores, como tivesse um patrimônio de 719 milhões praticamente. E eu já falei para vocês que o patrimônio líquido do fundo, na prática, é 663 milhões. O resto, a diferença entre 719 milhões e os 663 milhões é a alavancagem do fundo. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RZAG ou RZAG na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro FIAGRO você possui na sua carteira? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar figurinhas, trocar informações. E se você gostou desse vídeo, meu amigo, não esqueça, se inscreva logo, não perca mais seu tempo. Deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O mais rápido possível, você não perder o seu tempo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!